Radar Paulista na Trianon. É uma nova tarde. Boa tarde. Salve, salve, ouvintes da Rádio Trianon. Você, minha amiga, você, meu amigo. Muito boa tarde. Está começando o Radar Paulista desta terça-feira, dia 4 de novembro de 2014. Eu sou Renato Albuquerque, seu companheiro das tardes e do início das suas lindas noites pelo 740, sua rádio Trianon AM. É onde a coruja canta, também pelos 810, sua rádio universal em Santos, nessa Baixada Santista maravilhosa, e também pela internet no site trianoam.com.br. É, meu caro, e hoje o assunto é sério, o assunto vai mexer com o eleitor, vai mexer com o cidadão. E você também participa pelos telefones aqui da Trianon, 3289-3580 e o 3253-4845. Você deixa seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua mensagem. Também pelo e-mail, radarpaulista.gmail.com, o twitter.com/Renato Radar e o facebook.com/Renato Radar e também facebook.com/Radar Paulista. É, e olha só, a principal notícia do dia. Tem que estar esse comentário todo sobre supostas fraudes nas eleições que se espalham depois do segundo turno. Diversas reclamações sobre supostas fraudes pipocaram na internet após as eleições. Algumas foram campeãs de compartilhamento, como uma foto de um possível boletim de urna apontando 400 votos para Dilma Rousseff e 0 para Aécio Neves. Em outro caso, um vídeo mostrava uma senhora reclamando que não conseguia votar. O primeiro caso foi divulgado nas redes sociais por um perfil alegando que uma urna teria chegado com 400 votos pré-computados para a Dilma em Campina Grande, na Paraíba. No texto, o suposto mesário alega que teria tentado chamar a polícia, mas foi impedido. Abaixo dessa frase está uma imagem do que parece ser um boletim de urna eletrônica mostrando o número 400 ao lado do nome da candidata petista e 0 ao lado do nome do candidato tucano. Segundo informações da Secretaria de Tecnologia de Informações do TSE, trata-se de uma falsificação grosseira de um relatório que é impresso quando a urna é ligada e que traz a identificação completa daquela urna e comprova que nela estão registrados todos os candidatos e que nenhum deles computa voto. Ou seja, a urna realmente tem que trazer 0 voto. É isso mesmo? 6:07 em São Paulo. Quem está hoje na galeria do Radar Paulista? E eu converso agora com o ex-funcionário da empresa que fabrica as urnas eletrônicas, a Diebold Procomp, o investigador de fraudes, que já esteve conosco aqui em algumas situações, já explicou para nós como que é o funcionamento, por exemplo, de um caixa eletrônico, já falou também sobre urnas eletrônicas em outras ocasiões. Eu converso agora com o César Parra. Muito boa noite, muito obrigado pela participação aqui, César. Boa noite, Renato. Boa noite, ouvintes da Rádio Trianon, em especial o Radar Paulista. Estou à disposição de você para qualquer dúvida que possa, por vir, eu poder tirar. Bom, César Parra, em razão inclusive do seu trabalho, né? Eu acabei de falar aqui a respeito de algumas denúncias que teriam surgido após esse segundo turno. Você foi muito procurado nessas eleições? Sim, muito, até acima do normal. O que ocorre? Eu acompanhei atentamente o que você disse, Renato, e concordo com você. A gente precisa ter muita responsabilidade nesse momento de fazer qualquer afirmação, acusação ou qualquer esclarecimento que possa vir ainda mais confundir os eleitores. Com relação àquilo que você falou dos boletins de urnas que estão sendo postados na internet, realmente existe algumas dúvidas da credibilidade. Mas o que mais me chamou a atenção foi justamente depoimentos de forma clara, consistente, ou seja, muito fortes. E quando eu falo em depoimentos consistentes, seria com relação
as pessoas que foram até a urna votar e foi constatado pelo mesário que essas pessoas já tinham votado anteriormente, ou seja, quando era digitado o título do eleitor, constatava que ele já havia votado, quando na verdade ele não havia votado. E como é que fica essa situação? A pessoa vai lá, vai votar, né? Por exemplo, eu chego lá com o meu documento, seja o documento, pode votar com RG, com título de eleitor e tal, chego lá, porque tem um canhoto também lá na hora que a pessoa vai votar, ela tem que dar o canhoto pro responsável pelo voto, né? Ao eleitor, não é isso? Perfeito. O que ocorre, Renato? A preocupação do TSE, pelo que eu tenho visto, pelo que eu vi dentro da empresa, é justamente com a velocidade de apuração das eleições. Mas a gente esquece que anteriormente a isso, existem pessoas que vão manusear um equipamento e não estão tão capacitadas como deveriam ser através de treinamento. Ou seja, o mesário, ele não é treinado com muito afinco para fazer um trabalho de suma importância. Então, neste caso específico, existem duas vertentes. Primeiro, numa situação desta, quando você entrega o seu título e o presidente da mesa ou o mesário, ele digita e ele constata, são duas situações importantes. Pode ter acontecido que o mesário tenha, por um lapso ou por um equívoco, digitado anteriormente o seu título e uma outra pessoa ter votado em seu nome, até porque às vezes a pessoa está cansada, são muitos números, são 12 números dos títulos. E por outro lado, também existe aquela dúvida de que existisse um programa já de forma maliciosa que teria votado em seu nome. Independente disto, existe um erro. O erro, quando se trata de uma eleição, tem-se um nome. Costuma-se utilizar o nome fraude. Ou seja, independente de qualquer coisa, você tem que acreditar na palavra do mesário. Mas, por que eu tenho que acreditar? Este é o grande X, entendeu? Então, existem vários erros que vão se somando e fazem com que o eleitor, a partir de um determinado momento, comece a duvidar do sistema. Inclusive, eu assisti a um vídeo que está, sei lá, deixaram no meu Facebook também, César, de um verdadeiro périplo que uma mulher tem, na tentativa dela votar. Ela vai até a mesa e constata-se que ela já votou, e ela fala, não, eu quero depositar o meu voto, porque eu não estou conseguindo, e ela grava tudo. Agora, a gente fica vendo assim, muita gente que não consegue gravar, muita gente que não consegue chegar até a imprensa, muita gente que não consegue postar esse tipo de ocorrência numa rede social. Se a gente somar tudo isso, né, num país de 200 milhões de habitantes, onde nós tivemos uma diferença de 3 milhões de votos, eu acho que até um número bastante reduzido de votos que poderia, não estou aqui, né, nem defendendo que haja aí uma falha ou, como você disse, uma fraude proposital, até porque a gente não tem essa confirmação, a não ser que você tenha. A gente está aqui questionando uma pessoa que é do ramo, que no caso é você, né, César? Mas a gente não pode afirmar com nenhuma certeza que houve uma fraude, não é isso? O importante, Renato, é o seguinte, esse vídeo que você está citando, eu tive a oportunidade de assistir várias vezes, e como eu vivo particularmente de descobrir fraude, a minha empresa trabalha em cima disso, eu observei que o mesário, ele afirma categoricamente, sem nenhum titubeio, ele fala o seguinte, é culpa do sistema, ou seja, ele tira a culpa dele e joga em cima do sistema. E a gente comenta no meio, principalmente no meio policial, no meio de investigações. Não existe meia fraude. As pessoas falam assim, César, foi apenas um voto, não vai repercutir, não vai modificar a eleição. Errado isto. Fraude é fraude. Se houve um erro agora, quantos erros pode ter acontecido e passado despercebido? Ou seja, muitas vezes você vai votar, você não percebe, mas de repente no visor do terminal
que o mesário digita, consta lá, eleitor já votou. Ele volta porque talvez ele tenha errado ou não, e ele digita o título de uma outra pessoa, e ele vai fazendo isso até o final da eleição. O grande X, quando você fala que existe prova, sim, existem provas concretas de que a urna, por sinal, ela registra. Então, quando você digita o voto e você, no seu título, consta que você já votou, a urna registra. Então, existe uma prova que realmente o título foi digitado e a pessoa já tinha votado. E por que essas denúncias, né, e essa prova, como você está dizendo agora, não são verificadas a partir de tudo isso que é trazido para a mídia e para as redes sociais? A sua pergunta foi muito importante e pertinente. Ótima pergunta. O que ocorre? Primeiramente, os partidos políticos, os candidatos, não estão preparados, isso eu estou falando pelo meu conhecimento, em participar de uma eleição. Eles acham que uma eleição é apenas convencer o eleitor. Não. Uma eleição é que nem uma partida de futebol. Existe o antes, durante e o depois. Então, você vai perceber que o TSE, os TRS, costumam convidar os partidos políticos, os candidatos, a OAB, o Ministério Público, para participar de uma cerimônia de geração de mídias, carga e lacração. Antes da eleição, é dado carga nas urnas, onde os partidos políticos, com um conhecimento daquilo que está sendo feito, poderão fazer indagações, verificar o sistema, e tudo isso, e poderiam até evitar um mal maior, que é o que está acontecendo hoje. A dúvida, essa dúvida poderia ser tirada, Renato, anteriormente. Então, eu acho que o que falta é justamente isso, a preparação das pessoas e para confiar no sistema. Eu posso te falar abertamente, muitas pessoas não estão confiando mais no sistema. Agora, quando você diz que os partidos vão lá acompanhar para dar carga nas urnas, você quer dizer o que exatamente com isso? Na verdade é o seguinte, todos os cartórios eleitorais, eles recebem as informações dias antes para que abasteçam as urnas. Então são gerados os flashes de carga e os flashes de votação, que são aqueles pendrives, os cartões de memórias que vão na urna. Certo. Então é enviado isso por uma rede intranet. Quando tem uma propaganda muito importante que passou muitas vezes na televisão, dizendo que a urna não tem qualquer conexão com a internet. Existe uma ressalva. Sim, a urna, em determinado momento, ela recebe uma informação que vem através da internet. Então, todos os dados são passados do TSE para o TRE, e o TRE distribui via uma rede, que é o internet, para todos os cartórios eleitorais. Nesses cartórios eleitorais, existe um computador que a gente denomina de GEDAI, que é o gerador de mídias da seção de geração de mídias. Entendeu? É um computador específico que abastece esses flashcards. Após o abastecimento desses flashcards, são introduzidos nas urnas, onde é essa seção de carga, onde os partidos políticos teriam que participar, até para verificar todo o sistema, se está tudo correto, se as urnas não contêm voto naquele momento, e principalmente fazer todos os testes necessários. Agora, você acha que os partidos confiam demais ou eles acabam não tendo pessoal qualificado para acompanhar esse tipo de apuração? Ou ainda o TSE, os TRS, eles aprovam esse acompanhamento? Sim, o TSE ele faz questão de enviar, inclusive sai no Diário Oficial. Justamente é isso que você falou logo no início, esse seu questionamento. Os partidos políticos, em parte, confiam e, ao mesmo tempo, estão totalmente despreparados. Esta é a realidade. Eu vejo isso pela cidade que eu resido e pela quantidade de consultas que eu recebo de pessoas que realmente desconhecem completamente. E o pior, quando a pessoa me faz uma consulta, a primeira coisa que ele faz e pergunta é o seguinte: eu não quero ser roubado. Então, a pessoa que já fala isso desde o início, é que ele já não confia no sistema, entendeu? Não confia, mas não tem preparo preparo antecipatório, vamos dizer assim, para acompanhar a eleição, né? Porque antes da eleição propriamente dita é que deveria ter ali um fiscal, né, do partido acompanhando o que está acontecendo.
Perfeito. Né? Até para você ver, Renato, os próprios juízes eleitorais não são realmente juízes eleitorais. Eles são juízes da área civil, criminal, trabalhista, que são ali colocados, ficam em determinado tempo e que não dominam completamente o Código Eleitoral. E muitas vezes o próprio juiz não sabe o que é uma REX, não sabe o que é um log, não sabe o que é um RDV. Essa é a realidade. Então, o que acontece? É um sistema bom, mas rodeado de pessoas que precisam ser melhor aparelhadas e muitas vezes mais conhecimento do que estão fazendo ali. Por exemplo, César Parra, o PSDB pediu uma auditoria especial nessa apuração das eleições. Você acha que isso pode modificar alguma coisa? Na minha opinião, não. Na minha opinião, eu sou muito bem claro. Não vai virar absolutamente nada. Primeiramente, uma auditoria. Se eu fosse consultado, particularmente, eu jamais colocaria a palavra auditoria. Eu pediria para que fosse feita uma perícia forense computacional, ou seja, seriam utilizados pessoas capacitadas, hackers éticos, ou seja, aqueles hackers que vão procurar no sistema o que realmente aconteceu, se aconteceu algo errado ou não, e dentro disto buscar subsídios para apurar se houve alguma coisa errada, quem o fez, como fez e de onde fez. Tá. Tem gente que diz aí que o comprovante em papel seria uma forma de proteger esse voto. Você concorda com essa possibilidade? Não. As pessoas falam muito do voto impresso. Eu sou um ferrenho pessoa que não é muito a favor do voto tão somente impresso. Porque vai validar ainda mais a dúvida do eleitor. Ou seja, você tem um papel para você ler, você vota num candidato, você coloca, imprime esse voto, você não vai poder levar para sua casa, você vai ter que depositar uma segunda urna, perfeito? Quem disse que essa segunda urna também não vai ser trocada? Entendeu? E as pessoas sempre falam, e é bom as pessoas entenderem, e essa colocação eu acho que você já ouviu, Renato, e muitos dos seus ouvintes já ouviram, por que nos Estados Unidos não se tem urna eletrônica e no Brasil tem? Existe um erro grotesco. Nos Estados Unidos tem urna eletrônica. Claro que tem. Só que lá é uma urna de terceira geração. Ou seja, a do Brasil é de primeira geração. Aqui, o brasileiro não tem como auditar. O próprio sistema faz isso. É o que nós questionamos. Já nos Estados Unidos, além do voto impresso, uma auditoria independente tem toda a liberdade de fazer. E é o que nós questionamos hoje aqui. Por que não deixam, se é tão seguro, uma auditoria independente verificar o sistema, dar credibilidade àquilo? Em outras palavras, para que o seu ouvinte entenda, por que você tem que acreditar na palavra dos outros? Por que eles não deixam eu verificar para acreditar em mim mesmo? Você disse de voto impresso também nos Estados Unidos? Tem tanto voto eletrônico como impresso, é isso? Perfeito, perfeito. Só que lá é diferente. Lá você... a forma de votação americana é totalmente... Lá existe todo... uma segurança, uma fiscalização. E mesmo assim, existe uma preocupação até demais. Vamos mudar só um foquinho para que você comece a raciocinar, a refletir, e os seus ouvintes também. Você pode perceber que este ano uma coisa aconteceu de forma muito estranha. A maciça veiculação na TV sobre a segurança da urna eletrônica. Nós estamos usando um produto há tanto tempo. Por que justamente esse ano, de 3 propagandas na televisão, uma era sobre a segurança da urna? Como se tivesse eles colocando em nossas mentes que realmente a urna é segura. Se você lembrar, você vai perceber, era toda a propaganda uma da urna. Sem dúvida. 3, claro. Como se alguém fosse fazer com a gente mentalizasse, é bom, é bom, é bom. Não, como se a gente precisasse dessa informação, dessa
opinião, né? Porque é uma coisa opinativa. Eles não estão simplesmente informando, olha, vamos ter eleição assim assado. Não, olha, a urna é muito... temos uma garantia de segurança assim assado. Mas, como você está dizendo, nós já tivemos outras eleições, não precisaria dessa confirmação de que há uma segurança, se é que há, né? Também não sei, né? Perfeito, justamente. Uhum. E quando as pessoas falam assim, César, Renato, existem fraudes? Eu sempre falo para as pessoas que têm um conhecimento, as pessoas amigas, as pessoas que me consultam. Todo produto de informática, quer seja sistema ou produto em si, ele é sujeito a ser violável. Não existe nenhum produto ou sistema na face da Terra inviolável, 100% inviolável. Principalmente por um fator que foge à segurança, o ser humano. Todos os produtos, infelizmente, eles têm que ser executados por um ser humano. Então a gente está sempre na mão de um ser humano. Não, e o pior, a gente não tem esse conhecimento. Eu acho que o pior de tudo é isso. Porque nós falamos aqui do voto impresso, mas tudo bem lá, o cara pode trocar a urna, mas eu sei que se eu abrir aquela urna, eu saberei contar aqueles votos. Agora, se uma pessoa chegar para mim e falar, Renato, vai ali contar os votos eletrônicos, né, porque tem um técnico ali mexendo, eu não tenho nem como discutir com esse técnico. Não tenho know-how para discutir com esse técnico. Né? Exatamente. E aí eu só queria complementar aqui com uma pergunta, César, porque você disse que nos Estados Unidos há lá os computadores de terceira geração para fazer esse trabalho. Agora, essa empresa, inclusive uma das empresas, se eu não me engano, porque se eu não me engano são duas, que produzem essas urnas eletrônicas, é justamente uma empresa americana, não é isso? A Diebold Procomp, não uma empresa americana? Por que nós também não recebemos esses computadores de última geração e estamos ainda nos de primeira geração? Essa é uma pergunta que realmente eu venho me perguntando desde 2002, quando eu adentrei a empresa. Até porque uma das coisas que eu fui contratado na época, fui assim, consultado na época, foi justamente sobre eleição. Mas o foco realmente era a caixa eletrônica. Na verdade, nota-se que essas urnas de primeira geração, elas são ainda utilizadas em países com alto índice de corrupção. E eu acho estranho realmente não se ter modificado, não se ter treinamento adequado. E o pior este ano, talvez as pessoas não tenham notado, mas como eu acompanho bem, veja bem, a Diebold é que fabrica as urnas brasileiras, perfeito? Certo. E estranhamente, quem passou a executar a manutenção nos cartórios eleitorais foi a sua concorrente, a empresa do Rio Grande do Sul, a Perto, que é ótima empresa. Então eu acho estranho a concorrente fazer manutenção no produto. Da concorrente. Justamente. Então essas situações que eu acho estranhíssimo. E outra coisa, não existe por parte dos órgãos uma fiscalização forte nos cartórios eleitorais. É lógico que as pessoas falam, César, eu vou fraudar, vou fazer uma urna. Olha, particularmente, eu vou falar assim, em termos, para que o seu ouvinte entenda. Eu acredito que fraudar uma urna é um pouco difícil. Se eu fosse fazer alguma coisa, não um caso que eu tenha conhecimento para isso, mas se existisse um hacker, ele não fraudaria a urna. É mais fácil fraudar o sistema, as informações que vão ser abastecidas às urnas. Perfeito? Entendi. Então claro. você fraudar quase 500 mil urnas, eu acho um pouco fora de propósito. Até porque você não tem como entrar operacionalmente em todos os cartórios. Mas você tem como entrar no sistema, é lógico, com a ajuda de alguém, com a conivência de alguém, só para lembrar o que eu disse anteriormente. Infelizmente, informações chaves estão na mão do ser humano. E aí que eu acho que mora o perigo. Agora, dentre as denúncias que você recebeu e as informações de fraudes, você tem alguma aqui para contar aqui para os nossos ouvintes? Particularmente, são várias. Eu vou citar uma cidade que eu achei super estranho e que eu tive a oportunidade de verificar os logs. Eu vou citar duas cidades. Eu acho que Santana do Parnaíba deveria ser verificada com um pouquinho mais
com bons olhos a eleição de 2012. Por quê? Porque 198 urnas que foram utilizadas nesse pleito eleitoral, as 198 urnas foram ligadas antes das 7 horas. Ou seja, a urna liga 4 horas, 5 horas da manhã. Só que nós achamos estranho 198 urnas serem ligadas antes das 7 horas da manhã e alguém ajustar o relógio. Para você ajustar o relógio de uma urna, você tem que ter o flash de data-hora. Com esse flash de data-hora, você faz o que quiser. Até alterar votos, eu acredito que possa ser possível. Agora, uma outra cidade é Itapevi. Eu gosto de citar Itapevi, por que Itapevi? Porque 20 urnas num colégio eleitoral só, numa sessão eleitoral, numa zona eleitoral, o término dessas 20 urnas, a finalização depois dessa era, foi em 10 minutos exatos. E a soma de votos de 3 candidatos dá a diferença do prefeito. Fora outras situações. Agora, o que mais me chamou a atenção realmente, e possa ser que assuste as pessoas, foi a votação da Marina, da Dilma e do Aécio. Realmente, a Marina em Minas Gerais e o resultado... Mas pera só um pouquinho. Você está dizendo que o que assusta são os números obtidos nessas... no estado de Minas Gerais, é isso? Perfeitamente. Renato, eu trabalho na área de investigações, eu sempre vejo assim, eu não estou falando que houve fraude, que nada, mas existe uma situação não muito corriqueira, esta é a palavra. Ou seja, para que você entenda, eu não tenho partido, muito amor por qualquer político, mas o que ocorre? Quando você quer desqualificar alguém, ou seja, se alguém quer desqualificar o Renato ou o César, eu vou sempre desqualificar perante os meus amigos e as pessoas que eu gosto. Eu não vou desqualificar você perante quem você não conhece. Sem dúvida. Ou quem não te conhece. Ou seja, os seus ouvintes vão chegar em casa, ligar seu computador, vão pegar os votos da Marina no primeiro turno em Minas Gerais e vão escrever num papel. E embaixo vão escrever os votos do Aécio no segundo turno. E embaixo os votos da Dilma no segundo turno. Certo. Eles vão perceber que todos os números são iguais. Nós estamos falando de 140 milhões de eleitores. Só que, coincidentemente, 2 números a mais no voto da Dilma e do Aécio são diferentes. O 5 e o 8 no final, que forma uma dezena, 5, 8, e ao mesmo tempo 5 mais 8 também forma uma dezena. Então, essa situação... Peraí, então, só pra gente fechar esse entendimento, né? 5 mais 8 dá 13, que é o número do PT, é isso? Perfeito. Que dá o número da Dilma, que dá o da Dilma e também o do Aécio. Ambos têm essa numeração em Minas Gerais. Perfeito. Na verdade, no Brasil inteiro. Então você vai pegar os votos da Marina, todos os votos, 1 milhão e alguns quebradinhos, certo. Vai colocar embaixo o voto do Aécio no segundo turno e o voto da Dilma no segundo turno. Certo. Você vai perceber que de 22 números, 20 se repete na mesma quantidade. Olha bem, em 3 candidatos, com a chance de 140 milhões de eleitores. Só que 2 números são a mais no final do Aécio e no final da Dilma. O 5 e o 8. Se você pegar o 5 e o 8, dá 58. E aí o que acontece? 45, que é o do Aécio, mais 13, dá 58. Como se fosse uma assinatura digital, para que as pessoas entendam. Um pichador, quando sobe num prédio, ele deixa sua marca. Uma pessoa que trabalha na área informática, ela deixa uma digital eletrônica, ou seja, o seu DNA, como se ela estivesse dizendo: eu fiz o serviço executado. É lógico que nesse caso nós estamos trabalhando na suposição, mas essa situação
é estranhíssima. Já era um indício de que alguma coisa está fora dos eixos. Agora, isso inclusive é uma informação, né, César, que você já falou aqui em outras ocasiões, e que também resultaram em vitórias desses partidos, desses políticos, e é uma situação que você demonstra claramente aí nos seus estudos, não é isso? Esses números que compõem muitas vezes a vitória de um candidato que tem o número do partido, né? Não é assim que acontece, que é justamente essa assinatura digital que você está falando. Uma coisa importante, Renato, vamos assim por partes. Você veja que o PSDB está pedindo uma auditoria nas urnas, mas em nenhum momento ele assume o papel de que alguma coisa está errada. Ele assume o papel que as pessoas o estão procurando e fazendo alguns relatos, perfeito? E que apenas ele quer auditar o sistema para autenticar que não houve nada errado. Importante salientar que caso seja feita uma perícia forense ou outro tipo de perícia e se descubra alguma coisa errada, automaticamente se recai em cima do candidato Alckmin também. Porque aí pressupõe que também houve algum problema na eleição anterior, de primeiro turno. Ou seja, os candidatos foram eleitos através de fraude. Sem dúvida. Então, é preferível, na minha opinião, uma cortina de fumaça, quando na verdade eles deveriam fazer pedidos tão simples, pedir algumas coisas que aconteceram na eleição, que facilmente comprovariam se houve ou não alguma coisa errada. Mas aí também o PT, ou seja lá qual partido, que poderia pedir essa averiguação, né, essa auditoria em São Paulo. Não, no caso o PSDB está pedindo uma auditoria na eleição presidencial. Não sei se há tempo para esse pedido também por parte do PT. Se bem que eles também não querem saber disso, né? Eu acredito, o PT tendo a presidência da República na mão e com a diferença enorme que o Alckmin teve em São Paulo, porque é diferente também uma coisa aí, né? Uma coisa é você averiguar que, por exemplo, um número de votos, não chega a 5, 10% no montante de São Paulo. Agora, 10%, e não vai fazer diferença no governo do Estado. Agora, 10% em nível do federal, muda completamente o resultado da eleição. Tem isso também, né, César? Com certeza. Mas, e se eu fosse um outro candidato, eu pediria. Até porque os candidatos, Renato, e partidos políticos mais exatamente, a própria OAB, eles têm até o dia 15 de janeiro de 2015 para pedir todas as informações possíveis e imagináveis. Isso é importante, né? Saber até que data pode pedir essa averiguação. Até o dia 15 de janeiro de 2015, resolução 23399, artigos 62, 71 e 72. Está bem especificado. Agora, o que ocorre? Eles podem até pedir, o problema é transformar os pedidos em informações concretas. Na verdade, as pessoas desconhecem, mas a urna tem algumas coisas de bom para quem vota, para os candidatos. Tudo o que acontece, Renato, ela registra. Através dos logs, do RDV, dos BUs em claro e imagem. Isso são documentos oficiais que poucas pessoas, eu acredito que 3 ou 4 no Brasil, têm conhecimento e conseguem materializar isto em provas. Ou seja, o próprio TRE, através das urnas, oferece a condição de você conseguir provar que houve alguma coisa ilícita. Ou não. Mas, pelo que nós examinamos, seria bom eles pedir. Não, é como eles estão pedindo. Agora a gente sabe que, infelizmente, a política se sobrepõe muitas vezes à real necessidade do cidadão, que está correto em vir aqui na Avenida Paulista, como aconteceu no último sábado, e fazer as suas reivindicações com relação aos resultados, né? Porque houve realmente muita notícia, vamos dizer assim, na internet, e não é pouca coisa não em termos de credibilidade. São pessoas que gravaram, como a gente acabou de dizer aqui, pessoas que gravaram esse momento. Mas agora tem gente também, é claro, do próprio
PT que está dizendo que seria um golpe, né, esse pedido. Você acha que seria um golpe a democracia pedir essa investigação, César Parra? Eu vou usar uma palavra. Golpe é aquilo que você falou no começo e que acontece. É o eleitor não saber para quem votou. É o eleitor não ter um comprovante ou alguma coisa que autenticasse. Ou seja, você digita na urna e você tem que confiar naquilo que te vendem. Entendeu? E como nós brasileiros estamos acostumados num país onde a mentira passou a ser uma verdade, é fato nós desconfiarmos. Agora, se o eleitor, se você, Renato, se o seu ouvinte já desconfia, imagina uma pessoa como eu, que tem todo o conhecimento, que trabalhou junto à empresa, que trabalhou junto ao setor de investigações. Quer dizer, a minha desconfiança tem um outro nome. Uhum. E eu posso confirmar, porque eu já vi documentos do trabalho do César Parra, as pessoas que já acompanharam outras entrevistas dele aqui, é uma pessoa de absoluta credibilidade, e eu não traria aqui, né, uma fonte com tamanha credibilidade. É claro que há aí um dificultador, muitas vezes, para o que há necessidade, como o próprio César Parra acabou de falar, de que o TRE, de que o TSE aprovem essa investigação, porque ele, César Parra, é claro, ele está lá para fazer um trabalho, né? Mas para fazer um trabalho a partir de um alinhamento, muitas vezes feito com base num documento, né? Num pedido, e que nós não estamos falando de pouca coisa, não, estamos falando de eleição presidencial, que você vai mexer com um assunto seríssimo, né? Que é a democracia do país, inclusive, né, César? Perfeitamente, perfeitamente. Mas o mais importante, eu até acredito que o PSDB tenha feito algum pedido. Agora, eu não sei se está amparado por alguma pessoa com alto conhecimento em tecnologia na área eleitoral, porque não adianta você conhecer um sistema de informática, você tem que conhecer o sistema próprio que funciona na urna eletrônica, que funciona na transmissão de dados, entendeu? Porque as pessoas acham o seguinte: olha, a urna está fazendo barulho, a urna está fazendo uma coisa, mas a urna nada mais é do que um computador que muitas vezes fica 1, 2 anos desligado num cantinho, levando poeira, levando várias situações. Então, ele está sujeito a ter a mais importante, é que nós precisamos que alguém faça alguma coisa de forma independente e mostre para o brasileiro: olha, não houve nada, não digo 100%, mas existe uma segurança. Até hoje, nada foi manipulado. Agora, não adianta o TSE trazer essa informação. Por quê? Porque é o réu se defendendo. Sem dúvida. Então fica difícil. Inclusive, não tem, porque as pessoas que acabam se defendendo são justamente aquelas que estão na linha de fogo. Agora, César Parra, pela experiência que você tem, pelo trabalho que você realizou na Diebold, você acha que é possível, inclusive, corrigir algumas falhas como as que foram apresentadas pelos eleitores? Sim, claro. Eu acho que o que está faltando realmente é algumas informações. Essa propaganda deveria ser utilizada agora, para que as pessoas tenham conhecimento. Às vezes, ou muitas vezes, você já deve ter ouvido, Renato, que a pessoa foi votar num determinado candidato e a foto não aparecia. Perfeito? Isso, exatamente. Tá. Só que as pessoas têm que ter noção seguinte, que muitas vezes você, por si próprio, pela sua rapidez, pela sua agilidade, você digita o número 88, que é de um candidato. Quando você digita 88 e você confirma, automaticamente o seu voto já foi computado e a foto sumiu. Quando o seu olhar sobe para a tela, não aparece. Então, eles deveriam ser um pouco mais didáticos e mostrar no dia a dia que o eleitor tem que ter calma nesta hora, digitar o número, esperar, olhar, para só assim depois confirmar. Perfeito? Sim, sim. Então são várias situações que deveriam ensinar. Com relação ao sistema,
Eu acho que o que está faltando no Brasil é justamente isto, é mostrar a credibilidade através de terceiros, não da pessoa. Ou seja, você contratar 4 ou 5 pessoas conhecidas, que não existe vínculo com o governo, e essas pessoas acompanharem, auditarem, terem todas as informações possíveis e não meias informações como acontece. Ou seja, você vai lá, você investiga até aqui, daqui para frente não pode. Opa, se não pode é porque tem alguma coisa que está fora dos eixos. E eu acho que é esse o ponto, né? É esse o ponto que o Brasil não pode ficar na mão de uma justiça eleitoral que fecha as portas justamente para os seus cidadãos que querem saber efetivamente o que aconteceu, mas como você está dizendo, César, de pessoas técnicas e especializadas. Não adianta eu ir lá acompanhar que eu não vou entender nada. Tá certo? Como você está dizendo, uma auditoria independente, uma auditoria com credibilidade, assim como eu acabei de dizer aqui, eu estou trazendo aqui o César Parra, por todo o trabalho, ele já trouxe aqui informações sobre caixas eletrônicas, que até hoje eu recebo aqui e-mails de ouvintes pedindo para repetir o programa sobre os caixas eletrônicos, porque ele abriu o cenário aqui para quem, estou dizendo ele, o César Parra, abriu um cenário enorme aqui para que os ouvintes entendessem como é que acontecia aqueles roubos em caixas eletrônicos. E qualquer hora nós vamos repetir de novo aquele programa, foi exemplar do ponto de vista da educação das pessoas, educativo no sentido das pessoas retirarem dinheiro, saber como é que tinha lá aquele programinha, aquele sistema que tinha, César? Chupa-cabra. Isso, chupa-cabra que acabava pegando os dados. Teve uma época que isso daí virou uma epidemia aqui nos caixas eletrônicos. Deu uma reduzida, não sei se acabou isso daí, mas melhorou bastante, inclusive com as informações que o César Parra trouxe aqui. Uma pessoa da mais alta credibilidade. E aqui para fechar, César, você tem mais alguma informação, alguma coisa que você acha interessante colocar aqui para os nossos ouvintes? Sim, eu acho que é importante as pessoas, sempre é um direito do cidadão brasileiro desconfiarem daquilo que não vê. E principalmente, eu quero deixar bem claro que a empresa que fabrica as urnas é uma ótima empresa. Ela fabricou um produto espetacular, excelente, só que nós temos um grande problema, que é justamente o ser humano. Enquanto nós tivermos o ser humano e ele for sujeito a qualquer tipo de vantagem nesse sentido, fica difícil confiar no sistema. E detalhe, todo o sistema de informática que é trabalhado para ter rapidez, ele começa a ter sérias ressalvas com relação à sua segurança. Primeiro a gente tem que trabalhar a segurança e depois a rapidez. Você pode perceber que a nossa preocupação com a eleição é o quanto antes realizarmos a votação e dar o resultado. Quando na verdade deveria ser cercadas de outras situações, principalmente nos cartórios eleitorais, que são bem vulneráveis, e evitarmos certas situações. Talvez hoje, Renato, a nossa conversa seria outra. Detalhe importante, se você perguntasse para mim, com todo o meu conhecimento, você confia no sistema eleitoral brasileiro? A minha resposta é clara, não, em hipótese alguma. Inclusive, aproveitando, já que você falou de horário, né, por que a gente teve que segurar a eleição, as informações que nos chegaram, já que na região norte eles ainda não haviam terminado a apuração, ou melhor, inclusive a própria votação, né, e assim que terminou a votação, se eu não me engano, no Acre, e depois as informações chegaram todas de uma vez só, não ficou ali também uma situação de informação privilegiada, não, porque a gente já recebeu praticamente, não a votação estado a estado, por exemplo, mas já com a informação de que a presidente Dilma estava reeleita. A dúvida maior, Renato, é justamente isto. Existia um cofre, vamos se colocar assim, uma sala segura. Estranhamente, os maiores líderes no trabalho do judiciário, os ministros, não puderam adentrar essa sala. É estranhíssimo, porque são pessoas com todo tipo de informação e toda a confiança do povo brasileiro. E essas pessoas não puderam adentrar essa sala. Mas o que me traz mais indignação, ou mais assim, perplexidade, é justamente o quê?
essa combinações de números e essa diferença tão pouquinha, só para que as pessoas entendam um pouquinho mais. Quando você começa uma investigação, qualquer que seja, você tem um primeiro relato, depois você vai procurar um pequeno indício, depois um outro, para que você tenha o convencimento da atuação do agente externo, ou seja, do fraudador. Algumas situações você pega um depoimento ali. Um conjunto de situações me faz refletir que eu continuaria com o pedido do PSDB e, se possível, até do PT, que o PT viesse junto desta situação do PSDB e também falasse assim, olha, não teve nada. Isso chama-se lisura. Entendeu? Sem dúvida. Ao invés de falar que é golpe, mostrar efetivamente que, como você está dizendo, não houve fraude, não houve falha, o sistema é perfeito. E as pessoas, eu acho que contrariamente ao que eles dizem que seria golpe, muito pelo contrário, as pessoas ficariam até mais satisfeitas com o resultado da eleição, ao demonstrar-se que o sistema, ele, apesar das possíveis falhas, é um sistema que trouxe informações fidedignas ao resultado da eleição, não é isso? Justamente, perfeito. E outra coisa, se eu fosse o TSE, pegaria o professor Aranha, o Brunazzo, o Marco Carvalho, que é um excelente perito judicial, e uma pessoa com alto conhecimento em dados, pegaria 10, 15 urnas e daria para eles. E falaria assim, daqui 6 meses eu voto. Eu vou voltar e vou votar. Eu quero ver se vocês conseguem adulterar o sistema. Seria a forma mais clara. Agora, não adianta você fazer uma cerimônia, pega uma urna, coloca lá, pede para os peritos, os professores, e falam assim, ó, vocês vão até aqui, daqui para frente não pode. Espera um pouquinho. Então você está podando a oportunidade da pessoa e mostrar para o Brasil e para o mundo que nós temos algo confiável. Confiável, eu digo assim, não 100%, porque na área de informática... Não, sem dúvida. Não é 100%. As falhas que porventura tenham surgido nessa eleição, que não alcançassem, por exemplo, o número, a diferença entre o segundo colocado e o primeiro colocado, né? Que mostrasse a efetiva vitória da presidente Dilma. Mas supondo que houve uma diferença lá de 500 mil votos que não mudou nada, né? Mas mostraria falhas do sistema. Acho que é importante também mostrar as falhas do sistema. Inclusive a grande imprensa mesmo, parece ter uma dificuldade de colocar esse ponto de interrogação na cara do governo, né? Depois falam que a imprensa ainda é a favor do PSDB. Não dá para entender quando você não tem os grandes jornais, as TVs, os rádios fazendo um trabalho de investigação das urnas eletrônicas. Não dá para entender o que acontece. Renato, o que ocorre? Você fez uma colocação, eu vou fazer um pequeno sinal, vou fazer uma pequena correção e acrescentar alguma coisa na importante informação que você deu. Certo. Não só esta eleição, mas em outras eleições. É importante que o seu ouvinte, ele, a partir de hoje, ele passe a observar os números, não num todo, mas fracionado. Por quê? Porque as pessoas que possam vir a fazer alguma coisa ou não, eles costumam fazer algumas coisas tão óbvias que passam despercebido. E muitas vezes você pode ver, o candidato, ele investe muito e às vezes ele tem poucos votos, inclusive até nem voto onde ele próprio votou. Entendeu? Então, essas situações realmente já vem há muito tempo. Só que agora aflorou, por quê? Porque a diferença foi muito pequena e tudo leva a crer, de uma forma assim, meio sinistra, que algo possa vir a ter acontecido. Agora, cabe tanto ao PT como ao PSDB se unir em prol da democracia. Porque se nada for feito, todas aquelas suspeitas passam a ter credibilidade, ou seja, você começa realmente a ter o fundamento que houve alguma coisa errada, já que nós sempre salientamos, nós estamos num país
infelizmente, enlameado pela corrupção. Não, inclusive eu recebi aqui um post no Facebook de um jornalista, até de um grande jornal aqui, não vou nem falar aqui para não, também não ter necessidade, mas ele comenta o seguinte, que como as pesquisas apontavam a vitória, um dia antes, né, 2 dias antes a presidente Dilma vinha crescendo, que a gente tem que respeitar o resultado da eleição, porque as pesquisas mostravam que a presidente Dilma estava à frente, quer dizer, então não vamos mais fazer eleição, vamos pegar a pesquisa e botar a presidência ou o governo, seja lá qual o cargo público que for, e vamos dar o cargo para quem tiver primeiro lugar na pesquisa, né? Justamente, quer dizer que é esse tipo de situação que me chama demasiadamente atenção, é a forma com que as pessoas tentam entrar na sua mente e manipular, impor, né? Justamente impor alguma coisa. Não, eu não preciso que me imponha nada. Até porque eu tenho conhecimento do que é o certo e do que é o errado. Eu só apenas quero ter acesso às informações e saber se aquilo é verdadeiro ou é falso. Eu não posso somente confiar no Renato, somente confiar no secretário de informática do TSE. Eu tenho que ter um documento e eu tenho que ter o conhecimento para eu validar, não que as pessoas tenham que validar em meu nome. Realmente, nenhum eleitor sabe para quem votou. Ele sabe que ele digitou e pronto. Agora, realmente, se aquele voto foi computado para ele, aí volta naquela celeuma. Nós temos que confiar nas pessoas. E quando nós confiamos nas pessoas, a gente está dormindo muito, talvez até do lado do inimigo. Não, e outra coisa, né, César? Não é só eu ou você, ou seja lá quem for, que vai dar o aval para que, olha, isso aqui funciona direitinho e tal. Nós não estamos nem tratando disso, estamos tratando o seguinte: existem números, contra números não há o questionamento. Você abre lá as urnas eletrônicas e o hacker, como você disse, que tenha esse conhecimento e consegue observar efetivamente os votos que foram computados, tá certo? Bateu, o número é esse, tal, acabou a história. Não tem essa história, olha, eu confio no Renato porque o Renato tá falando. Não, eu não acompanhei nada, não sei de nada, e mesmo você, se você chegar aqui amanhã, olha, Renato, eu acho que o sistema funciona, mas peraí, né? A gente precisa de nós estamos questionando algumas fraudes, né, César? Você pode falar para mim, olha, Renato, ele é super confiável o sistema, mas peraí, ele é super confiável, César, mas por que deu tanto motivo aí para as pessoas questionarem a eleição, não é isso? A votação. Perfeito. Não é isso? Então acho que a coisa funciona. Tem que ter número, tem que bater os números lá que foram dados, só isso, né? Perfeito. Renato, eu vou fazer uma colocação em cima disso. As pessoas falam assim, César, mas a gente precisa de uma prova. É que as pessoas não têm conhecimento, mas a eleição em si, a urna eletrônica, ela fornece uma prova irrefutável, que são números. Exatamente. Números. De que forma? Matemática é uma ciência exata, ela foi criada justamente para descobrir a mentira e a verdade. Olha bem, a gente não confia nos números da Mega Sena que deixam uma pessoa milionária, perfeito? A urna é a mesma coisa, ela fornece números. Então a gente sempre comenta isso, principalmente na área de investigação. Coincidências existem, mas quando essas coincidências passam a ser rotineiras, elas deixam de ser meras coincidências, entendeu? Sem dúvida. Então, quando você vê um candidato com uma infinidade de votos, sempre da mesma forma, você começa a suspeitar. Aí você pega um outro, já não é coincidência. É a mesma coisa. Eu vou hoje na Paulista, você me vê. Amanhã eu entro no shopping em Ibirapuera, encontro você. Coincidência. Aí eu vou na praia no outro dia, encontro você. Opa, eu já começo a ficar suspeito. Tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada. E a urna ou a eleição é a mesma coisa. E essa eleição, em especial, chamou demasiadamente a atenção de todos. Pela diferença e pela quantidade de números iguais. É isso aí. Só de uma forma assim, figurativa. Seria como se alguém teve que fazer alguma coisa correndo e não se preocupou.
Entendeu? César, a gente infelizmente tem que acabar aqui porque na verdade o assunto é muito polêmico, mas a gente vai conversar novamente, se Deus quiser. Tá certo, César? Numa nova oportunidade, agradeço muito sua participação. Radar Paulista, uma realização do Jornal Radar, contou com os apoios de Mais Espaço e Lazer, Grupo Macora Telecomunicação, Reserva Cultural na técnica, Leo Dureres na mesa de som, Juca na produção, Animagatti. E amanhã estaremos em Nova York. O assunto é muito forte, é muito polêmico. Bom, fica agora com a Hora do Brasil, depois Estação Trianon dos Esportes e até amanhã, se Deus quiser. ZYK 650. Rádio Trianon AM. 740 kHz. Santo André, São Paulo, Brasil. Quem para na Rádio Trianon fica. É a maior audiência cativa do rádio jornalismo de São Paulo.